O sol de março de 1871 queimava sem piedade sobre a praça principal de Valença, no interior do Rio de Janeiro. O ar estava pesado, denso, carregado com o cheiro de suor, terra batida e medo. No centro da praça, erguia-se um palanque de madeira tosca, manchado pelo tempo e por histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Ali, naquele tablado de horror cotidiano, dezenas de pessoas se aglomeravam. Homens de cartola e bengala, fazendeiros de olhar calculista, comerciantes ávidos por oportunidades, todos ali, para um espetáculo que se repetia com frequência brutal, naquele Brasil ainda mergulhado nas trevas da escravidão. Mas naquele dia específico, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo tão perturbador, tão além dos limites da crueldade humana, que ecoaria pelos tempos como um dos episódios mais sombrios da nossa história. No palanque, 9 mulheres aguardavam. 8 delas eram escravas. Suas vestes rasgadas mal cobriam corpos marcados por cicatrizes de chicote. Suas correntes tilintavam a cada respiração trêmula. Mas era a 9ª mulher que fazia os presentes sussurrarem entre si, que fazia até os mais insensíveis franzirem a testa em desconforto. Ela era branca, de pele clara, queimada pelo sol, vestida com um vestido que um dia fora fino, mas agora pendia esfarrapado sobre seus ombros. Seu nome era Cecília, e ela não era escrava. Era a esposa do coronel Augusto Ferreira da Costa, o homem que agora subia ao palanque com passos firmes e olhar vazio de qualquer humanidade. Você consegue imaginar? Consegue conceber a profundidade da depravação necessária para que um homem coloque sua própria esposa em um leilão, ao lado de mulheres que ele já considerava propriedade? O que se passa na mente de alguém assim? Que tipo de monstro habita por trás de fardas militares e títulos de nobreza rural? O coronel Augusto não era um homem comum, mesmo para os padrões brutais da época. Veterano da Guerra do Paraguai, ele havia retornado 5 anos antes, com medalhas no peito e demônios na alma. A fazenda que herdara do pai prosperava com café, sustentada pelo trabalho forçado de mais de 100 escravos. Mas a guerra o havia transformado. Seus escravos sussurravam que ele voltara sem alma, que algo morrera dentro dele nos campos ensanguentados do sul. E Cecília, sua esposa de 10 anos, sabia melhor que ninguém o quanto isso era verdade. Ela o havia amado uma vez, quando eram jovens, quando os olhos dele ainda brilhavam com algo que parecia ternura. Mas os anos e a guerra corroeram tudo. As pancadas começaram sutis, depois vieram as humilhações, os gritos noturnos, o álcool. E então, numa noite fatídica de fevereiro, quando Cecília ousou questionar a compra de mais escravos enquanto a fazenda já estava endividada, Augusto tomou uma decisão que selaria o destino de todos ali presentes. Se você não tem valor para mim como esposa, ele dissera com voz gélida, então terá valor como mercadoria. E ali estava ela, tremendo sob o sol inclemente, de pé ao lado de Juana, Maria, Benedita, Rosa, Luísa, Teresa, Joaquina e Helena. 8 mulheres negras que haviam sido suas serviçais. Algumas que ela própria tentara ensinar a ler em segredo, arriscando a fúria do marido. Agora todas compartilhavam o mesmo destino, impensável. O leiloeiro, um homem obeso de voz estridente chamado Bernardino, hesitou ao subir no palanque. Mesmo ele, acostumado ao comércio vil de vidas humanas, parecia perturbado. Seus olhos correram nervosos entre as mulheres e o coronel. Hugh permanecia ali, braços cruzados, mandíbulas, desafiando qualquer um a questioná-lo. Senhor, começou Bernardino com voz trêmula, hoje temos um lote excepcional. As palavras saíam pesadas, como se cada sílaba carregasse o peso da imoralidade. 8 escravas de primeira qualidade, fortes, saudáveis, treinadas para serviços domésticos e rurais. E ele engoliu seco. Uma mulher livre, de boa família, oferecida pelo próprio marido. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns homens se entreolharam, incrédulos. Outros sorriram com aquele tipo de crueldade que só a certeza da impunidade permite. Algumas poucas vozes se levantaram em protesto tímido, mas foram rapidamente silenciadas por olhares ameaçadores. Foi então que algo inesperado aconteceu. Cecília ergueu a cabeça. Seus olhos, antes fixos no chão, encontraram a multidão. E ela falou. Sua voz era baixa no início, mas cresceu, firme e clara como um sino cortando a névoa. Vocês vão assistir a isso? Vão permitir que isto aconteça? Ela varreu a praça com o olhar. Eu sou uma de vocês. Nasci viva. Fui batizada na mesma igreja onde muitos aqui casaram. E agora sou tratada como animal,
reduzida a objeto. E vocês simplesmente observam. O coronel deu um passo à frente, a mão indo instintivamente ao chicote em seu cinto. Mas Cecília não parou. E se fossem suas esposas? Suas mães? Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Mas sua voz não vacilou. Ele diz que sou mercadoria. Mas vocês sabem o que isso faz de vocês? Foi Joana quem se moveu primeiro, a mais velha das 8 escravas. Uma mulher de quase 50 anos com cicatrizes, que contavam histórias de décadas de sofrimento. Ela deu um passo à frente e segurou a mão de Cecília. Então, Maria fez o mesmo. E uma a uma, as 9 mulheres se uniram, mãos entrelaçadas, formando uma corrente humana de resistência silenciosa. O gesto era simples, mas seu simbolismo era devastador. Ali, naquele palanque de horror, uma mulher branca e 8 mulheres negras se uniam na mesma humanidade despedaçada, no mesmo desafio à brutalidade que as queria separar e destruir. A raiva do coronel Augusto explodiu como pólvora. Ele arrancou o chicote do cinto e avançou sobre as mulheres. O primeiro golpe foi para Cecília, rasgando o tecido de seu vestido e deixando uma linha vermelha em suas costas. Ela gritou, mas não soltou as mãos que a seguravam. O segundo golpe atingiu Joana, que cambaleou, mas permaneceu firme. E então, algo extraordinário aconteceu. Do meio da multidão, uma voz se levantou. Era um homem jovem, de simples, possivelmente um trabalhador livre ou liberto. Chega, Elgrit, isso não está certo. Outras vozes se juntaram, primeiro tímidas, depois mais fortes. Um tumulto começou a se formar. Não era toda a multidão, longe disso, mas era suficiente para criar confusão, para questionar, para desafiar. O coronel, sentindo seu controle escorregar, fez um gesto brusco. De repés, surgindo das sombras dos edifícios ao redor da praça, vieram seus capangas. 6 homens armados, capatazes brutais conhecidos por sua lealdade cega e violência sem limites. Eles avançaram sobre a multidão com cacetetes e facões. O pânico se instalou. Pessoas começaram a correr em todas as direções, mas alguns pegaram pedras, pedaços de madeira, qualquer coisa que pudessem usar como arma. O confronto que se seguiu foi breve, mas brutal. No palanque, as mulheres foram arrastadas para baixo pelos capangas. Cecília lutou com unhas e dentes, arranhando o rosto de um dos homens até ele sangrar. Joana, apesar das correntes, conseguiu derrubar outro com uma cabeçada certeira. Mas elas eram 9 mulheres, a maioria acorrentada, contra homens armados e enfurecidos. Foi quando João surgiu. João era um escravo da fazenda vizinha. Um homem imenso que havia conhecido Teresa, uma das mulheres no palanque, quando ambos trabalhavam em colheitas compartilhadas. Ele havia seguido o comboio até a cidade, escondido, incapaz de aceitar que a mulher que amava seria vendida. Ver o caos. Algo dentro dele se rompeu. 28 anos de humilhação, de dor, reprimida, de fúria contida explodiram de uma vez. João arrancou um facão das mãos de um capanga e o virou contra ele. O golpe foi profundo, fatal. O homem caiu como um saco de pedras. Outros escravos e homens livres pobres, inspirados pela coragem desesperada de João, se juntaram à luta. O que havia começado como um leilão se transformara em uma revolta urbana. Mas você já sabe como essas histórias terminam, não sabe? Naquele Brasil de 1871, apenas 17 anos antes da abolição, que viria tarde demais para tantos, a resistência dos oprimidos era sempre esmagada com ferro e sangue. O coronel disparou um tiro para o ar. Milícias locais, leais aos grandes proprietários, chegaram a cavalo em minutos. O que se seguiu foi um massacre. João foi o primeiro a cair, seu corpo imenso finalmente se rendendo a 7 tiros. 12 outros homens e 3 mulheres que haviam se juntado à resistência foram mortos ali mesmo, na praça, seus corpos deixados como aviso. As 9 mulheres do palanque foram recapturadas. Mas o leilão não pôde continuar. A multidão havia se dispersado, aterrorizada. Mesmo os compradores mais insensíveis haviam fugido. O coronel Augusto, coberto de sangue que não era seu, olhou para o caos ao seu redor e percebeu que havia ido longe demais, mesmo para os padrões tolerantes de sua época. Mas ele não teve remorso. Homens como ele nunca têm. Ele simplesmente recolheu suas propriedades
e retornou para a fazenda, onde as 9 mulheres foram trancadas no tronco por 3 dias como punição por sua insubordinação. Cecília morreu 2 semanas depois, oficialmente, de febre. Mas todos que a viram naqueles últimos dias sabiam a verdade. Ela havia sido quebrada, não pelo corpo mas pela alma. A mulher que ousara erguer a voz na praça havia sido silenciada da forma mais definitiva. As 8 escravas sobreviveram, se é que se pode chamar aquilo de sobrevivência. Joana conseguiu fugir anos depois, carregando consigo as histórias daquele dia. Foi através de seu testemunho, registrado por um abolicionista em 1884, que conhecemos os detalhes desta história. Maria morreu de exaustão no campo. Benedita foi vendida para um bordel em Santos. Rosa se enforcou em um celeiro. Luísa perdeu a visão de tanto chorar. Teresa enlouqueceu, chamando pelo nome de João até seu último suspiro. Joaquina teve 7 filhos, todos vendidos antes dos 10 anos. Helena simplesmente desapareceu dos registros, seu destino perdido nas lacunas cruéis da história. O coronel Augusto Ferreira da Costa viveu até 1889, morrendo de causas naturais em sua cama, cercado por sua segunda esposa e filhos legítimos. Nunca foi processado, nunca foi punido. Seu nome está gravado em uma rua de Valença até hoje, homenageado como benfeitor da cidade, por ter doado fundos para a construção de uma escola. Deixe isso penetrar por um momento. Deixe a injustiça grotesca dessa realidade realmente te atingir. Esta história não é apenas sobre um leilão. É sobre um sistema inteiro de desumanização tão profundo, tão enraizado, que permitia que um homem leiloasse sua própria esposa e saísse impune. É sobre o abismo moral de uma sociedade que construiu sua riqueza sobre o sofrimento de milhões. É sobre as vozes silenciadas, os corpos quebrados, as vidas roubadas que sustentaram o que gostamos de chamar, eufemisticamente, de Brasil imperial. Mas também é sobre resistência, sobre 9 mulheres que por alguns minutos brilhantes e terríveis se recusaram a aceitar sua desumanização, sobre mãos entrelaçadas num palanque de horror, criando um elo de humanidade que nenhum chicote poderia completamente destruir. Sobre João, que escolheu morrer de pé, em vez de viver de joelhos. Sobre as vozes anônimas na multidão que disseram chega, mesmo sabendo o preço. Quantas outras histórias como esta foram perdidas? Quantos outros João, Cecílias, Joanas desapareceram nas lacunas da história oficial, que preferia registrar os nomes dos coronéis e esquecer os nomes dos que eles destruíram? A história que você acabou de ouvir foi preservada por acaso, porque uma sobrevivente viveu o suficiente para testemunhar, porque um abolicionista se importou em registrar. Mas quantas outras se perderam no silêncio? O Brasil que emergiu da escravidão em 1888 nunca fez as pazes com esses fantasmas. Nunca houve justiça retroativa. Nunca houve reparação. Nunca houve sequer um reconhecimento adequado da monstruosidade do que foi feito. Os descendentes dos coronéis mantiveram suas terras, seu poder, sua influência. Os descendentes dos escravizados herdaram trauma, pobreza estrutural e um país que prefere esquecer a confrontar. E é por isso que histórias como a do leilão de Valença importam. Não para cultivar ódio ou divisão, mas para lembrar, para garantir que Cecília, Joana, Maria, Benedita, Rosa Luísa, Teresa, Joaquina, Helena e João não sejam esquecidos. Para reconhecer que o Brasil que conhecemos foi construído sobre seus ossos e que devemos a eles mais do que esquecimento conveniente. Cada vez que passamos por uma rua com nome de coronel escravista, estamos pisando sobre memórias enterradas. Cada vez que romantizamos o Brasil imperial sem mencionar o sangue que manchava seus salões, estamos traindo aqueles que sofreram. Cada vez que dizemos foi há muito tempo, ou precisamos superar o passado, sem enfrentar verdadeiramente o que esse passado foi, estamos perpetuando a injustiça. A história não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o que escolhemos lembrar e como escolhemos aprender. O massacre de Valença, em 1871, não está nos livros de história oficiais. Não há monumentos para as 9 mulheres do palanque. Não há placas comemorativas para os 15 que morreram resistindo. Mas agora, você sabe. E conhecimento exige responsabilidade. Esta é a história que seu professor de história provavelmente nunca contou. É a verdade que nossos livros didáticos preferem suavizar, com termos como tensões sociais
e período de transição. Mas não havia nada de abstrato no chicote que rasgou as costas de Cecília. Não havia nada de teórico nos 7 tiros que derrubaram João. Não havia nada de distante no desespero de uma mãe, como Joaquina vendo 7 filhos serem arrancados de seus braços. Isso foi real. Isso aconteceu. E aconteceu no país que chamamos de lar. Então, o que fazemos com isso? Como carregamos esse peso? A resposta não está em esquecer, em minimizar, em desviar o olhar. Está em lembrar, com honestidade brutal. Está em reconhecer que herdamos um país construído sobre fundações de injustiça. Está em perguntar-te dos os DH se estamos perpetuando ou confrontando os legados dessa injustiça. Cecília ergueu sua voz naquele palanque e perguntou: vocês vão permitir que isto aconteça? Ela falava para a multidão de 1871. Mas sua pergunta ecoa através do tempo. Chega até nós. Porque injustiça, opressão, desumanização não terminaram em 1888. Elas apenas mudaram de forma. As correntes hoje podem ser invisíveis, mas ainda pesam. O palanque pode ter desaparecido, mas seus descendentes simbólicos permanecem. E a pergunta de Cecília continua relevante. O que você vai fazer? Vai assistir? Vai desviar o olhar? Ou vai segurar a mão de quem está sendo desumanizado e dizer: chega, esta história é um espelho. E o que você vê quando olha para ele diz tanto sobre você quanto sobre 1871. Lembre-se deles. Cecília, que escolheu erguer a voz mesmo sabendo o preço. Joana, que segurou a mão de uma mulher branca quando o mundo dizia que elas não tinham nada em comum. João, que escolheu 1 minuto de dignidade violenta sobre uma vida de submissão, e todos os outros cujos nomes nunca saberemos, que resistiram em pequenas e grandes formas, que sobreviveram quando a sobrevivência exigia heroísmo diário, que amaram quando o amor era um ato revolucionário. Eles merecem ser lembrados, não como vítimas passivas, mas como seres humanos completos que enfrentaram o horror inimaginável e ainda assim encontraram formas de resistir, de amar, de manter acesa a chama da humanidade, mesmo quando todo o sistema conspirava para extingui-la. Esta é a história do leilão que terminou em massacre, mas é também a história de um momento em que 9 mulheres se recusaram a ser quebradas, em que mãos se entrelaçaram, atravessando as linhas que a sociedade desenhara para mantê-las separadas, em que a humanidade brilhou com força devastadora no coração da desumanidade. E agora essa história é sua. O que você vai fazer com ela? Se esta história te impactou, se te fez pensar, se te fez sentir, compartilha. Compartilhe para que mais pessoas conheçam os nomes que a história oficial esqueceu. Deixe seu comentário abaixo contando o que você sentiu, o que você aprendeu, como isso mudou sua perspectiva. Inscreva-se no canal para mais histórias brasileiras que precisam ser contadas, que merecem ser lembradas. E mais importante, comprometa-se a nunca esquecer. Porque quando esquecemos o passado, condenamos o futuro a repeti-lo. Cecília, Joana e todos os outros contam com você para manter suas memórias vivas. Não os decepcione.